Você sente que o tempo está acelerando de uma maneira que você não consegue mais acompanhar? Sente um peso no coração, uma angústia profunda que te diz que algo muito grande está prestes a acontecer? Eu sei o que você está sentindo. Não é paranoia. É o seu espírito tentando te alertar sobre o que os antigos, os grandes santos e místicos, já tinham revelado há décadas. O caos que se instalou no mundo, a instabilidade que vemos nas famílias e nas nações, as guerras que parecem brotar do nada, tudo isso converge para um ponto. Os alertas de São Pio de Pietrelcina, o nosso amado Padre Pio, nunca foram tão relevantes quanto agora. Ele via o futuro. Ele sentia a dor dos tempos vindouros. E ele nos deixou um mapa para sobrevivermos à grande provação. Fica comigo até o final desse vídeo, porque vamos desvendar por que o ano de 2026 não é apenas mais um ano no calendário. Ele representa um marco, um divisor de águas que testará a fé de todos os filhos de Deus. É o que o título desse vídeo promete. O ponto de virada para toda a humanidade, onde as máscaras cairão e a verdadeira batalha espiritual será travada a céu aberto. Você que está me ouvindo agora, talvez se sinta desprotegido. Talvez pense que suas orações não estão sendo ouvidas. O inimigo da nossa alma trabalha exatamente com essa dúvida, tentando nos convencer de que a esperança acabou. Mas Padre Pio nos ensinou que, onde há desespero, há também uma oportunidade gigantesca para a graça divina se manifestar. O grande medo não deve ser o ano de 2026 em si, mas sim a nossa falta de preparação espiritual para atravessá-lo. Os antigos avisaram que neste período, a humanidade estaria tão mergulhada na vaidade e no pecado que seria necessário um grande choque, uma sacudida cósmica, para que muitos se lembrassem de que Deus existe e de que a vida eterna é o nosso único objetivo real. Se você crê na proteção de Deus sobre sua vida e sobre sua família, escreva amém nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Padre Pio, com os seus estigmas, carregava em sua própria carne o sofrimento da igreja e do mundo. Ele era um farol, e seus avisos eram claros. A fé seria atacada de forma sorrateira, de dentro para fora. Ele viu a confusão que se espalharia e a perda do senso do sagrado. E é exatamente essa confusão que estamos vivenciando hoje, preparando o terreno para a grande prova. Pense bem. Você se sente seguro na sua casa, na sua cidade, no seu trabalho? A sensação de segurança que tínhamos antigamente está se dissipando. Essa instabilidade é um dos sinais de que a profecia está se cumprindo. O mundo material que nos prometeu paz e felicidade está desmoronando, mostrando que ele não pode sustentar a alma humana. O que significa então esse ponto de virada em 2026? Não se trata apenas de uma catástrofe física, mas sim de uma revelação espiritual maciça. O joio e o trigo serão separados de uma forma nunca antes vista. Aqueles que construíram suas vidas sobre a rocha da fé permanecerão firmes. Aqueles que construíram sobre a areia da superficialidade verão suas estruturas ruírem. Padre Pio nos alertava constantemente sobre a necessidade da confissão frequente. Ele dizia que a alma em estado de graça é uma fortaleza que o demônio não consegue penetrar. Neste período de virada, a graça sacramental será o nosso colete à prova de balas. Você tem negligenciado o sacramento da reconciliação? Se sim, você está desarmado para a batalha que se intensificará a partir de agora. A urgência é agora. Não espere o ano de 2026 chegar para arrumar a casa. A misericórdia de Deus está disponível, mas o tempo da sua justiça também está se aproximando. Comente eu aceito essa proteção divina, para que a graça da confissão ilumine seu caminho. Os antigos avisaram que o grande teste viria quando a humanidade estivesse mais distraída, mais focada em si mesma e menos em Deus. Olhe para o seu redor. É exatamente o que está acontecendo. As tentações se multiplicam, o barulho do mundo é ensurdecedor, e a voz de Deus fica cada vez mais difícil de ser ouvida no meio de tanta gritaria. Padre Pio sabia que, para sobrevivermos a essa inversão de valores, precisaríamos de uma devoção profunda e inabalável
a Santíssima Virgem Maria. Ele chamava o rosário de a arma. Uma arma não é usada para passear, é usada para lutar. E a luta que nos espera é contra as forças espirituais que querem desmantelar a sua fé. Você tem rezado o rosário todos os dias como o Padre Pio recomendava? Se não, como você espera estar preparado para o aumento da guerra espiritual que os profetas preveem para os próximos anos? A Virgem Maria é o refúgio seguro, a arca de Noé que nos tirará do dilúvio de confusão que está se formando. A chave do alerta sobre 2026 está na preparação do coração. Não se trata de estocar comida ou suprimentos materiais. Trata-se de estocar méritos espirituais, de aumentar a nossa caridade, de perdoar aqueles que nos ofenderam e de nos aproximarmos da Eucaristia, o alimento dos fortes. Padre Pio, em sua sabedoria, alertava que o maior inimigo da Igreja não viria de fora, mas sim da mornidão dos próprios fiéis. A tibieza, essa falta de fervor, é um veneno lento que nos enfraquece gradativamente, tornando-nos presas fáceis para as artimanhas do demônio. Se você sente a mornidão se instalando em seu coração, se percebe que sua oração já não tem o mesmo fogo de antes, use essa revelação como um choque de realidade. O tempo para a indiferença acabou. Estamos entrando em um período onde a fé será militantemente exigida de nós, e não haverá espaço para os indecisos. Escreva Nossa Senhora me ajude para invocar o auxílio da Mãe de Deus neste momento crucial. O ponto de virada de 2026, segundo as interpretações dos antigos, é o momento em que a intervenção divina se torna mais visível, seja através de castigos redentores ou de grandes graças que buscarão despertar as almas adormecidas. É uma chamada final e urgente para o arrependimento. Padre Pio nos ensinou que o sofrimento, quando aceito e oferecido a Deus, tem um poder imenso de redenção. Não fuja das cruzes que a vida te apresenta hoje. Elas são a sua academia espiritual, preparando você para suportar as provações maiores que estão por vir. Abrace a cruz, e você encontrará a força de Cristo. Muitas pessoas se perguntam, por que Deus permitiria tanto sofrimento? Padre Pio responderia que o sofrimento é uma linguagem que a humanidade, endurecida pelo pecado, ainda consegue entender. É o amor de Deus tentando nos resgatar antes que seja tarde demais, antes que o ponto de não retorno seja ultrapassado. Você já parou para pensar em como você reage às pequenas adversidades do dia? Se você reclama de cada dor de cabeça, de cada fila no banco, de cada contratempo, como você irá reagir quando o mundo ao seu redor parecer desabar? A preparação começa nas pequenas coisas, na aceitação humilde da vontade de Deus. O profeta estigmatizado nos deixou um legado de humildade e obediência. Ele sabia que o orgulho é a porta de entrada para todas as tentações. No tempo do grande caos, o orgulho fará com que as pessoas duvidem da Igreja, duvidem da verdade e duvidem do próprio Cristo. A humildade que Padre Pio praticava com tanta perfeição é o escudo que protegerá a sua mente da confusão que o inimigo semeará em 2026. Mantenha-se humilde, obedeça aos ensinamentos de Cristo e de sua Igreja, e você não será enganado. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Comente eu creio para manifestar sua fé inabalável. Os avisos dos antigos não são para nos paralisar pelo medo, mas sim para nos impulsionar para a ação espiritual. O tempo de procrastinar a sua vida de oração acabou. O tempo de adiar o seu crescimento espiritual acabou. A urgência do tempo final exige que sejamos soldados fervorosos de Cristo. Padre Pio via o demônio como um cão acorrentado. Ele só pode morder quem se aproxima muito dele. E o que nos aproxima do inimigo? O pecado, a vaidade, a fofoca, a preguiça espiritual. Para nos afastarmos dele antes de 2026, precisamos cortar radicalmente com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Faça um exame de consciência sincero agora mesmo. O que você precisa eliminar da sua vida para se tornar um soldado de Cristo mais forte? O que está roubando seu tempo de oração? Identifique essa fraqueza e peça a intercessão poderosa de Padre Pio para te ajudar a vencer essa batalha.
A revelação sobre o ponto de virada de 2026 é um convite à vigilância constante. Jesus nos alertou para estarmos sempre prontos, pois não sabemos o dia nem a hora. Mas os sinais, como a aurora antes do sol, estão se manifestando claramente no horizonte. Muitas almas serão salvas nesse período de provação, justamente porque o sofrimento as forçará a olhar para o céu. Se você está sofrendo hoje, entenda que sua dor pode ser um instrumento de salvação, um sinal de que Deus ainda está trabalhando em sua vida. Padre Pio nos ensina a não desanimar. Não importa quão difícil seja a sua cruz, a graça de Deus é suficiente. Se você se sente fraco, saiba que é exatamente na sua fraqueza que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. Confie, entregue, aceite. Fica ligado nos próximos parágrafos porque vamos detalhar as 3 atitudes práticas que Padre Pio nos deixou para enfrentarmos o ano de 2026 com a alma preparada e protegida. São atitudes que transformam o medo em coragem e a incerteza em esperança. Eu confio no Sagrado Coração de Jesus. Escreva essa frase nos comentários para selar sua confiança. A primeira atitude prática, inspirada nos ensinamentos do nosso santo estigmatizado, é a oração contínua. Não estou falando apenas de rezar de manhã e à noite. Padre Pio vivia em estado de oração. Ele respirava a oração. Para ele, a vida era uma oração oferecida a Deus. Você precisa transformar suas tarefas diárias em orações. Ao lavar a louça, ofereça. Ao enfrentar o trânsito, ofereça. Ao lidar com um colega difícil, ofereça. Essa prática de santificação do momento presente é vital para o período de 2026, porque o inimigo usará a distração e a pressa para roubar a sua paz. A oração contínua é a vigilância que Jesus nos pediu. É manter o coração ligado à fonte da graça em todos os momentos, não permitindo que o mundo exterior nos separe do amor de Deus. É um escudo invisível que te protege da influência maligna. Padre Pio dizia: reza, espera e não te preocupes. A preocupação é falta de fé. Se você está constantemente ansioso, se o medo do futuro te consome, é porque você ainda não entregou totalmente sua vida nas mãos de Deus. O ano de 2026 exige uma entrega total e incondicional. A segunda atitude prática é a caridade radical. Os antigos avisaram que, no tempo da virada, o egoísmo atingiria o seu pico. As pessoas se tornariam frias, focadas apenas em seus próprios interesses e sobrevivência. A caridade é o antídoto mais poderoso contra essa frieza. Padre Pio dedicava sua vida a servir aos mais pobres e aos doentes. Ele via em cada pessoa a face de Cristo. Neste período de provação, a caridade será o critério de julgamento. Como você trata o seu próximo? Você está ajudando quem precisa? Ou está fechando o seu coração e a sua carteira? A caridade radical significa ir além do conforto. Significa perdoar quem te feriu sem guardar ressentimentos. Significa estender a mão a quem caiu, mesmo que essa pessoa tenha te julgado no passado. É praticar o amor de Cristo, que se doou por nós sem reservas. Se você está guardando mágoa de alguém, liberte-se agora. O perdão é o primeiro ato de caridade que você deve fazer por si mesmo. Não entre no período de provação com o peso da amargura no seu coração. Peça a intercessão de Padre Pio para te dar a força de perdoar. Comente "eu perdoo" para que o amor de Deus inunde seu coração e elimine toda a amargura. A terceira atitude prática, essencial para a sobrevivência espiritual no ponto de virada, é a devoção eucarística. Padre Pio tinha um amor incandescente pela Eucaristia. Ele passava horas em êxtase diante do Santíssimo Sacramento, e sua missa era um verdadeiro calvário. A Eucaristia é o próprio Jesus, pão da vida, sustento para a nossa jornada. Nos tempos de tribulação que se avizinham, a presença real de Cristo na Eucaristia será a nossa única fonte de força inesgotável. Você tem buscado a Eucaristia com fervor e frequência? Se você tem a oportunidade de participar da Santa Missa todos os dias, faça isso. Se não pode, dedique tempo à adoração eucarística. Não é um ritual vazio,
É um encontro íntimo com o Rei dos Reis, que te fortalece para a batalha. Não subestime o poder desse sacramento. Os antigos alertaram que a fé na Eucaristia seria testada. A confusão tentará diminuir a importância da presença real de Cristo. Mas Padre Pio nos ensina que a Eucaristia é o centro de tudo, o sol que ilumina a escuridão. Agarre-se à Eucaristia, e você estará seguro. Portanto, você que está assistindo, a profecia sobre 2026 não é um conto de fadas para nos assustar. É um alerta de amor. É um convite urgente para voltarmos ao essencial: oração contínua, caridade radical e devoção eucarística. O tempo está acabando. A misericórdia está nos chamando. Não ignore os sinais que os antigos, através de santos como Padre Pio, nos deixaram. Prepare-se espiritualmente, e você não temerá o que virá. Você estará protegido pelo manto de Nossa Senhora e pelos méritos de Cristo. Eu recebo a graça do Espírito Santo para me preparar. Escreva: eu recebo para aceitar essa preparação em sua vida. Eu recebo para aceitar essa preparação em sua vida. Essa preparação, meus irmãos e irmãs em Cristo, não é um luxo. É uma necessidade vital, urgente, neste tempo de incertezas e de ataques espirituais sem precedentes. Padre Pio sabia que o demônio, quando se sente encurralado pela santidade, dobra seus esforços para arrastar as almas. Ele dobra a aposta na malícia e na distração. Você que está me ouvindo agora, você sente um cansaço que não é apenas físico? Sente uma dificuldade inexplicável em rezar, como se uma força invisível estivesse constantemente puxando você para longe do sacrário e do terço? Essa é a tática do inimigo. Ele não vem com chifres e tridentes. Ele vem com o tédio, com a procrastinação e com a sedução das preocupações mundanas. Padre Pio nos alertou de que a grande cilada dos últimos tempos seria a perda do senso do pecado. As pessoas fariam coisas horríveis e achariam que estavam certas. A maldade seria normalizada e a santidade seria ridicularizada. Você vê isso acontecendo ao seu redor? O mundo zomba daqueles que se ajoelham, mas exalta aqueles que vivem na desordem. O demônio sabe que, se ele conseguir esfriar seu coração, ele não precisa mais lutar contra você. Você mesmo se entregará a ele, devagarinho, parágrafo por parágrafo, distração por distração. E é por isso que a preparação que Padre Pio nos ensina é dura, mas cheia de amor. É a oração incessante, é o rosário na mão e o confessionário sempre à vista. Comenta: eu creio, e confirma essa verdade em sua vida. Padre Pio tinha uma visão clara das batalhas espirituais que enfrentamos. Ele via o inimigo em forma física, lutava contra ele a noite toda, era espancado, mas nunca desistia. Por que ele era tão fiel? Porque ele entendia que cada alma é um campo de batalha, e a sua alma, que está assistindo a este vídeo, é de imenso valor para o reino de Deus. Ele disse que nos tempos difíceis, a única arma que jamais falharia seria o Santo Rosário. Não é uma arma metafórica, é uma arma real. É o cordão umbilical que nos liga à Mãe Santíssima, que pisa a cabeça da serpente. Você está usando essa arma, ou ela está guardada no fundo de uma gaveta esquecida pelo corre-corre? O rosário é a âncora que impede o seu barco de ser levado pela tempestade da mediocridade espiritual. Pegue seu terço agora, se você puder, e sinta o peso dos mistérios, o peso da intercessão. Sinta a presença de Maria que está com você neste exato momento, te chamando à santidade, te chamando à urgência da conversão. Não podemos mais adiar a mudança de vida. Não espere pela próxima semana, pelo próximo mês, ou por um sinal grandioso no céu. O sinal grandioso é este: o tempo está passando, e a cada dia que você perde na indolência espiritual, o demônio ganha terreno no seu coração e na sua família. Escreva: Nossa Senhora me ajude para invocar a proteção dela agora. Muitas pessoas vinham a Padre Pio pedindo milagres para curar doenças físicas. E ele, com sua caridade infinita, operava curas impressionantes. Pessoas cegas voltavam a enxergar. Paralíticos voltavam a andar. Mas ele sempre lembrava: a cura da alma é infinitamente mais importante do que a cura do corpo.
Ele olhava nos olhos das pessoas e via a sujeira do pecado. Ele via as teias de aranha da negligência espiritual. E muitas vezes, ele se recusava a dar a absolvição ou a conceder um milagre até que aquela alma se arrependesse de verdade, com o coração contrito voltando-se para a face misericordiosa de Deus. Essa rigidez, que muitos consideravam rude, era na verdade o maior ato de amor que ele poderia oferecer. Ele não queria apenas te dar um alívio temporário. Ele queria te dar a eternidade. Ele queria te salvar do fogo que não se apaga. Você está disposto a passar pelo fogo da purificação, pela dor bendita do arrependimento, para garantir a sua morada celestial? Porque a vida de fé não é um tapete de rosas. É uma cruz pesada, mas gloriosa, que nos leva diretamente ao Calvário de Cristo. Comenta: eu aceito a cruz se você está disposto a segui-lo. Padre Pio nos deu alertas muito específicos sobre como o mundo se transformaria. Ele falava de uma confusão tão grande que até mesmo pessoas de dentro da igreja sentiriam dificuldade em discernir a verdade. Ele falava de pastores que se tornariam lobos, de ovelhas que se perderiam por falta de quem as guiasse corretamente. Isso não deve nos levar ao desespero, mas à vigilância redobrada. O demônio adora quando perdemos a confiança nas promessas de Cristo. Padre Pio nos ensina a nos agarrarmos ao catecismo, à tradição e, acima de tudo, à Eucaristia. A Eucaristia é o nosso sol, o nosso centro, o nosso refúgio seguro em meio à borrasca. Ele passava horas em êxtase diante do Santíssimo Sacramento, absorvendo a força de Deus. Quando você comunga, você está recebendo o próprio corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Não banalize esse sacramento. Prepare-se bem. Vá de coração limpo. Não comungue em pecado mortal, pois isso é um peso terrível para a alma. Se você está em pecado grave, se afaste da comunhão até se confessar. Não deixe que o medo ou a vergonha te impeçam de buscar a graça. O demônio adora a vergonha, pois ela nos isola de Deus. Lembre-se, o confessionário é o tribunal da misericórdia, não da condenação. Escreva: eu voltarei para o confessionário se você precisa desse retorno. Padre Pio também nos alertou sobre os sinais dos tempos que antecederiam grandes purificações. Ele falava de eventos que viriam para sacudir a humanidade e fazê-la despertar de seu sono profundo. Não se trata de profecias apocalípticas para causar pânico, mas de avisos amorosos de um pai que quer ver seus filhos preparados. Ele mencionava a necessidade de ter sempre água benta e velas bentas em casa. Por quê? Porque ele sabia que o poder da oração e dos sacramentais pode afastar influências malignas que se intensificariam. A sua casa deve ser um pequeno santuário, não um palco para as frivolidades do mundo. Observe como você tem gasto seu tempo em casa. Você tem dedicado tempo à oração familiar? Você tem abençoado seus filhos antes de dormir? Você tem feito o sinal da cruz com devoção, ou apenas por hábito? São nesses pequenos detalhes que a preparação se manifesta. A santidade é feita de pequenos atos de amor, repetidos dia após dia. O inimigo não tem poder contra uma família que reza junta. O inimigo não tem poder contra um coração que se confessa regularmente e que se alimenta da Eucaristia. Essa é a verdadeira blindagem espiritual, a armadura que Padre Pio usava e nos ensinava a usar. Comenta: minha casa será santuário se você assume esse compromisso. Houve um caso famoso de um homem que viajou uma longa distância apenas para zombar de Padre Pio. Ele não acreditava em estigmas, não acreditava em milagres, e queria provar que o frade era uma farsa. Quando ele se aproximou, antes mesmo de abrir a boca, Padre Pio olhou para ele com aqueles olhos penetrantes e disse: filho, antes de você me julgar, vá e confesse o pecado de 30 anos atrás, o pecado que você acha que Deus esqueceu, mas que está queimando a sua alma. O homem ficou branco como a neve. Apenas ele e Deus sabiam daquele pecado secreto, cometido na juventude, que ele jamais havia confessado. O poder da bilocação e da ciência das almas de Padre Pio era um dom de Deus para nos mostrar que nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele via o passado,
o presente e as consequências futuras das escolhas. Ele era um espelho da justiça e da misericórdia divinas. Não pense que seus pecados estão escondidos ou que suas fraquezas não são vistas. Elas são vistas, mas não para a condenação, e sim para o convite ao perdão. Deus está estendendo a mão agora, através deste vídeo, para que você pare de fugir do confessionário. Escreva "Eu confio na sua misericórdia", para que o Senhor toque seu coração agora. A urgência da conversão está ligada ao tempo de graça que nos é dado. Você está aqui hoje, assistindo a esta mensagem, não por acaso, mas por uma providência divina que está te dando mais uma chance de alinhar sua vida com a vontade de Deus. Padre Pio nos avisava: o tempo da colheita está chegando, e o trigo será separado do joio. Você quer ser trigo ou quer ser joio? O trigo é aquele que se submete à vontade de Deus, mesmo quando é doloroso. O joio é aquele que se agarra às suas próprias vontades, aos seus vícios e às suas conveniências. Não se engane pensando que a conversão é um evento único. É um processo diário de morrer para o eu e ressuscitar com Cristo. É acordar de manhã e dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. É um combate constante contra a carne, o mundo e o demônio. E qual é o nosso maior aliado nesse combate? A humildade. Padre Pio era um oceano de humildade. Ele sofria com os estigmas, com as lutas demoníacas, com as acusações, mas ele nunca se exaltava. Ele sempre se colocava como o menor dos servos, o mais indigno dos pecadores. Seja humilde para reconhecer suas falhas. Seja humilde para pedir perdão, tanto a Deus quanto ao seu próximo. A humildade desarma o demônio, pois o orgulho é a porta de entrada para todos os outros pecados. Comenta: humildade agora para pedir essa graça. Padre Pio nos ensinou que a caridade é o termômetro da alma. Como você trata aqueles que estão perto de você? Como você lida com as dificuldades e os atritos dentro da sua própria casa? Ele dizia que o inferno está cheio de boas intenções, mas o céu está cheio de boas obras. Não basta apenas rezar. É preciso viver o evangelho na prática. É preciso ter paciência com o cônjuge, ter tolerância com os filhos, ser honesto no trabalho e ser generoso com os pobres. A fé sem obras é morta, e a preparação que ele nos exige é uma vida de caridade ativa. Você tem procurado ajudar quem precisa? Ou você tem passado de largo fingindo que não viu a dor do seu irmão? Padre Pio via Jesus em cada pobre, em cada doente, em cada peregrino que vinha buscá-lo. Ele tratava a todos com uma dignidade que refletia o próprio Cristo. Sejamos imitadores dessa caridade. Saiamos de nós mesmos e olhemos para a necessidade do outro. Essa é a maneira mais segura de acumular tesouros no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Escreva caridade em ação para se comprometer com as obras. Um dos avisos mais fortes de Padre Pio, que ecoa na história da Igreja, é sobre a importância da perseverança final. Não adianta correr uma maratona inteira e cair a 1 metro da linha de chegada. O importante é a fidelidade até o fim. Ele sofria muito por aqueles que começavam bem na fé, mas que diante das provações e das tentações, acabavam desistindo, voltando à vida de pecado e mundanismo. O demônio, muitas vezes, nos deixa em paz por um tempo, nos dando uma falsa sensação de segurança, apenas para nos atacar com mais força no momento de maior fraqueza. Fica comigo até o final desse vídeo, porque essa perseverança é um dom, e devemos pedi-la insistentemente. A melhor maneira de garantir a perseverança é nunca deixar a oração diária. A oração é a respiração da alma. Se você para de rezar, você sufoca espiritualmente. Ele insistia na oração matinal, na oração da noite e nos jaculatórios ao longo do dia. Oração curta, mas fervorosa. Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas. Essa é a essência da espiritualidade que ele nos deixou. Viver em constante diálogo com o céu. Comenta: eu vou perseverar para pedir a graça da fidelidade. Padre Pio, em sua sabedoria profética, sabia que haveria momentos de grande provação para o mundo e para a Igreja.
Ele nos preparou para tempos em que a fé seria testada ao limite. Ele nos preparou para a confusão doutrinária e para o esfriamento do amor em muitos corações. Ele nos alertava que o maior perigo não viria de fora, mas de dentro. A tibieza, a mornidão espiritual, é o veneno lento que mata a fé sem fazer barulho. É a aceitação gradual de pequenos compromissos com o mundo que, somados, nos afastam completamente de Deus. Você se sente morno? Você reza por obrigação e não por amor? Você está escolhendo o caminho fácil e confortável em vez do caminho estreito e difícil que Jesus nos ensinou? Se a resposta for sim, é hora de despertar. O alarme está tocando agora. A preparação que ele nos exige é radical. É cortar o que te afasta de Deus, seja um relacionamento tóxico, um vício secreto ou uma distração excessiva com tecnologias e entretenimento vazios. O que na sua vida está roubando o tempo que deveria ser de Deus? Escreva "Eu corto o que me afasta de Deus" e assuma essa decisão. Em uma de suas bilocações mais famosas, Padre Pio apareceu a um moribundo que estava em desespero e sem condições de se confessar. O homem estava à beira do inferno, dominado pelo medo e pela falta de fé. Padre Pio, pela graça de Deus, revelou a ele seus pecados e o conduziu a um ato de contrição perfeita. O moribundo, no último suspiro, conseguiu balbuciar o perdão e partiu em paz. O poder da intercessão dos santos é imenso, e Padre Pio, que sofreu em vida para salvar almas, continua intercedendo fervorosamente do céu. Mas atenção! A intercessão não anula sua responsabilidade pessoal. Você não pode esperar um milagre de última hora se viveu a vida inteira zombando de Deus. A história desse moribundo nos ensina que, mesmo no limite, Deus oferece a sua misericórdia àquele que, mesmo que tardiamente, se arrepende de verdade. Não abuse da misericórdia de Deus, não diga, "Eu peco agora, e me confesso depois." Isso é presunção e ofende gravemente o Espírito Santo. Viva cada dia como se fosse o seu último, em estado de graça e pronto para encontrar o Senhor. Comenta Padre Pio: "Rogai por nós para pedir a intercessão dele." Ele nos advertia veementemente sobre o perigo das más companhias. O ambiente em que você vive e as pessoas com quem você se associa têm um impacto gigantesco na sua vida espiritual. Se você anda com lobos, você aprende a uivar. Se você anda com ovelhas, você aprende a seguir o pastor. Padre Pio era rigoroso com seus filhos espirituais sobre a necessidade de se afastar de ambientes de pecado, de fofoca, de julgamento ou de conversas vazias que só servem para matar o tempo e a alma. O tempo é o nosso bem mais precioso, e ele deve ser usado para a glória de Deus. Se você tem amizades que constantemente te levam para longe da igreja, que te incentivam a pecar ou que debocham da sua fé, é hora de fazer um corte radical. A salvação da sua alma vale mais do que qualquer laço social ou convenção humana. Abrace a solidão da santidade se necessário. A solidão com Deus é um tesouro. A solidão sem Deus é um tormento. Escolha bem onde você deposita seu coração e seu tempo. Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Escreva "Eu me afasto do mal" para afirmar essa decisão. Voltando ao tema da preparação espiritual que ele tanto exigia, não podemos esquecer a importância da direção espiritual. Padre Pio era um diretor de almas como poucos na história. Ele guiava as pessoas com firmeza, mas com uma doçura paternal. Ele sabia que sem um guia experiente navegamos à deriva, sujeitos às ilusões e aos enganos do demônio, que se veste de anjo de luz para nos confundir. Você tem um diretor espiritual? Você tem buscado conselhos sábios de um sacerdote fiel? A vida moderna nos faz acreditar que podemos ser self-service e espirituais, pegando um pouco de cada lugar. Mas Padre Pio nos mostra que a obediência e a humildade de se submeter à direção de um homem de Deus são fundamentais para não cairmos nas armadilhas da soberba espiritual. Não se fie apenas em seus próprios sentimentos. Os sentimentos são traiçoeiros e inconstantes. Fie-se na doutrina sólida da Igreja, na voz do seu confessor e na palavra de Deus. Comenta: "Meu guia é Jesus para reafirmar a sua fé inabalável.
Padre Pio previu que a humanidade passaria por uma escuridão física e espiritual. Ele falava de um tempo em que as luzes do mundo se apagariam e apenas a luz da fé e das velas bentas poderia nos guiar. Essa escuridão não é apenas literal. É a escuridão da mente e do coração que rejeita a verdade de Cristo. O mundo está cada vez mais escuro porque as pessoas estão rejeitando a única fonte de luz. O relativismo moral, a negação da verdade objetiva, tudo isso são sinais dessa escuridão mental que ele via chegando. Mas você não precisa ter medo. Quem vive na luz de Cristo, quem tem a Eucaristia como alimento e o rosário como escudo, não será atingido pela escuridão. O medo é uma arma do demônio. A fé é a nossa defesa contra o medo. Fortaleça sua fé agora enquanto há tempo. Não espere o dia da tribulação para começar a se preparar. A preparação deve ser contínua, como o azeite nas lâmpadas das virgens prudentes. Escreva: minha lâmpada está acesa para declarar que sua fé está viva. Houve uma senhora que se queixava a Padre Pio de que era impossível rezar em sua casa, pois o barulho dos vizinhos e as distrações eram insuportáveis. Ela queria um lugar silencioso e isolado para se dedicar à oração profunda. Padre Pio, com a sua doçura característica mais firme, respondeu: filha, o ruído não está fora, mas dentro de você. O demônio usa o ruído interior, o barulho das preocupações, das vaidades e dos julgamentos para roubar o seu silêncio. A verdadeira oração não depende de um ambiente perfeito, mas de um coração desapegado e focado em Deus. Você precisa aprender a encontrar o seu deserto interior, aquele lugar onde você se encontra sozinho com o Altíssimo, mesmo no meio da multidão ou do caos da sua rotina. Crie o hábito de fazer pequenas pausas ao longo do dia para elevar o seu pensamento a Deus. 1 minuto de silêncio, um olhar para um crucifixo, um ato de contrição. Essa é a preparação que nos manterá firmes. Comenta: o silêncio de Deus está em mim e busque essa paz. Ele nos alertava para não cairmos na tentação de julgar os outros. Padre Pio, que tinha o poder de ver as almas, sabia o quanto o julgamento é destrutivo. Ele dizia que o julgamento pertence apenas a Deus. Nós devemos apenas rezar e amar. Quando você gasta seu tempo criticando e apontando os erros dos outros, você se esquece de olhar para o seu próprio interior, que está cheio de imperfeições. O julgamento é uma forma de orgulho que nos cega para a nossa própria miséria. Seja um promotor da caridade e não um juiz implacável. Reze pelos seus inimigos, reze por aqueles que te fizeram mal, reze até mesmo por aqueles que você não suporta. Essa é a verdadeira marca de um filho espiritual de Padre Pio. Lembre-se da lição do Evangelho. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Se você é rigoroso com o próximo, Deus será rigoroso com você. Se você é misericordioso, a misericórdia de Deus será derramada sem limites. Escreva: eu amo e não julgo, e pratique essa virtude hoje. Padre Pio, o estigmatizado de Pietrelcina, cumpriu sua missão na Terra com uma fidelidade que nos inspira e nos constrange. Ele nos deixou o legado da cruz, da confissão, do rosário e da Eucaristia. Ele nos deixou o mapa para sobrevivermos aos tempos turbulentos que ele já previa. Você que está assistindo a este vídeo até o final, você recebeu uma chuva de graças e avisos. Não deixe que essas palavras caiam em solo infértil. Permita que elas germinem e produzam frutos de santidade em sua vida. A preparação é para agora. A conversão é para hoje. Não há mais tempo para hesitar. O chamado de Deus é urgente. Responda com um coração generoso e corajoso. Ele está intercedendo por você neste momento, pedindo a Deus Pai a força e a perseverança para que você não se perca. Sinta essa intercessão, sinta o calor desse amor paternal que Ele tem por cada um de nós. Vamos juntos, de mãos dadas com Padre Pio e a Virgem Maria, rumo à santidade. Comenta amém para selar essa poderosa oração e preparação em seu coração e em sua família. O maligno não desiste. Depois de tentar nos assustar com ataques diretos e visíveis,
Ele usa a tática mais perigosa de todas, a da sedução e da dissimulação. Padre Pio alertava que a maior rasteira que o diabo dá é quando ele se veste de anjo de luz. Ele não vem com chifres e tridentes. Ele vem com a aparência de algo bom, algo justo, algo que parece trazer paz, mas que no fundo te afasta sutilmente da verdade de Cristo. Essa é a armadilha mais perigosa, aquela que entra na sua casa pela porta da frente, disfarçada de modernidade, de conforto ou de necessidade urgente. O silêncio da sua vida de oração, o esfriamento da sua fé, muitas vezes não é um ataque direto, mas o resultado dessa dissimulação que te faz trocar o essencial pelo supérfluo. Pio nos ensina a não confiarmos nas nossas próprias impressões. Se uma ideia, um projeto ou até mesmo um relacionamento te traz agitação, se ele tira a sua paz interior, mesmo que pareça uma grande oportunidade de sucesso ou felicidade, desconfie profundamente. O Espírito Santo traz uma paz profunda, mesmo em meio à tribulação e às dificuldades financeiras e de saúde. O inimigo, por outro lado, traz uma euforia superficial que logo se esvai, deixando o vazio, a culpa e um sentimento de perda de tempo. Você consegue identificar agora mesmo na sua vida qual é a área onde essa dissimulação está agindo? Talvez seja o tempo excessivo que você passa buscando prazeres vazios, trocando a Santa Missa por compromissos que poderiam esperar, ou negligenciando a leitura da Palavra de Deus em nome de uma produtividade que nunca te satisfaz. Comente agora mesmo: eu renuncio à dissimulação e escolho a paz de Cristo. Padre Pio, com o dom da bilocação, muitas vezes aparecia para consolar ou interceder por seus filhos espirituais em momentos de grande aperto e extrema necessidade. O milagre de que vamos falar agora não é apenas sobre cura física, mas sobre a restauração da dignidade e da provisão material. Houve o caso de uma família do sul da Itália, empresários que, após anos de trabalho duro, perderam absolutamente tudo. Não foi apenas uma crise econômica comum. Foi uma série de erros, traições e eventos catastróficos que os levaram à beira da falência total e da miséria. O pai, chefe da família, estava em completo desespero. Ele pensou em cometer o pior, sentindo-se humilhado por não poder sustentar seus filhos e sua esposa. A esposa, uma devota fervorosa de Padre Pio, conseguiu enviar uma carta a San Giovanni Rotondo, implorando por uma oração urgente, mas sabendo que a resposta demoraria semanas para chegar. Naquela mesma noite, o pai, que não era muito crente e estava consumido pela angústia, acordou assustado no meio da madrugada. Havia um cheiro intenso, doce e inconfundível de rosas no quarto, mesmo no rigoroso inverno. Ele viu, ou sentiu intensamente, a presença de um frade que lhe dizia, com uma voz firme, mas cheia de compaixão e suavidade: filho, a fé é a sua maior riqueza. Não desista por causa de um revés material. O Senhor moveu corações. Amanhã, ao abrir o jornal, procure o nome de um antigo sócio com quem você perdeu contato. Ele fará o reparo e a justiça. O homem confuso, mas sentindo uma paz que não sentia há meses, uma paz que era quase física, seguiu a instrução. No dia seguinte, de fato, um antigo sócio, que havia se afastado e que estava fora do radar da família, havia lido sobre a situação deles no noticiário local e, movido por uma inspiração inexplicável, decidiu investir um capital suficiente para cobrir as dívidas mais urgentes e reestruturar a empresa. O dinheiro veio com uma condição imposta pelo próprio sócio: que a família se comprometesse a rezar o rosário diariamente, agradecendo pela providência. Percebe a mão de Pio? O milagre financeiro veio acompanhado do resgate espiritual. A providência não é só dinheiro. É o retorno à presença de Deus e a prática da devoção. Você que está me assistindo e está enfrentando um sufoco financeiro, entenda: o milagre de Padre Pio não é um talismã mágico, é uma ponte construída pela fé. É preciso fazer a sua parte, buscar a confissão se for necessário e retomar com fervor a sua vida de oração. Receba essa intercessão em sua vida e em suas finanças agora. Escreva nos comentários: providência divina, venha até mim.
Padre Pio nos ensina que a oração é a artilharia pesada que desmantela as fortalezas do mal, mas muitos de nós a usamos como um estilingue, de forma intermitente e preguiçosa. O inimigo adora a mornidão. Ele não se preocupa com o ateu que vive em negação aberta, mas treme e se enfurece diante da alma que se decide a buscar a santidade de forma persistente e diária. A mornidão é a doença da alma moderna, e ela é silenciosa. É aquele estado onde você não faz o mal abertamente, mas também não faz o bem com fervor e paixão. Você flutua na mediocridade espiritual, e é exatamente aí que o diabo monta seu acampamento de longo prazo, esperando apenas que você caia de cansaço. Pio dizia com sua sabedoria simples e profunda: reze, espere e não se preocupe. Mas esse esperar não é inércia. É uma espera ativa, cheia de confiança e de obras concretas de caridade e fé. Se você reza por uma graça, mas continua vivendo como se Deus não fosse responder, ou como se ele não existisse, você está bloqueando a passagem do milagre com a sua própria incredulidade. Falo agora diretamente com você que se sente desanimado, que começou a rezar a novena, mas parou no terceiro dia, que prometeu ir à missa semanalmente, mas na primeira dificuldade, na primeira chuva ou no primeiro convite social, desistiu. Padre Pio te estende a mão e te lembra de uma verdade crucial. A perseverança é a mãe de todas as virtudes e a chave que abre a porta do céu. O sacrifício e a penitência, que para muitos parecem conceitos antiquados e desnecessários na vida moderna, eram para Pio o combustível inesgotável da graça e da força. Ele não pedia grandes jejuns a todos, mas pedia pequenos e constantes atos de amor e renúncia. Pedia o sorriso para quem te ofendeu no trabalho, o silêncio diante da calúnia, a renúncia de um prazer desnecessário ou de uma reclamação mesquinha. Esses pequenos sacrifícios criam um escudo de luz ao seu redor. Eles são a prova de que você leva a sério a sua busca por Deus e que você o coloca acima das suas conveniências. E quando o diabo vê essa constância e essa fidelidade nas pequenas coisas, ele se afasta rapidamente porque sabe que não terá brechas para entrar em sua alma e em sua casa. Você está disposto a fazer o pequeno sacrifício de amor hoje? Comente: sim, eu quero a perseverança e a constância na fé. Os olhos de Padre Pio, que viam o presente e o passado com clareza sobrenatural, também vislumbravam o futuro da humanidade. Ele alertava sobre uma grande crise na fé, uma época de profunda confusão onde o joio e o trigo estariam extremamente misturados dentro da própria igreja e nas famílias. Ele chorava e se oferecia em sacrifício, pelos sacrilégios que seriam cometidos, pela falta de respeito com a Eucaristia, o corpo de Cristo, e pela perda quase total do senso de pecado que assola a sociedade contemporânea. Você que está me ouvindo agora, vivemos exatamente neste tempo de que Pio falava. Um tempo onde o que é errado é louvado e aplaudido, e o que é certo é ridicularizado, chamado de atrasado ou de intolerante. Por isso a confissão é, e sempre será, o seu porto seguro e sua linha de defesa mais importante. Pio passava longas e exaustivas horas no confessionário, não apenas como um sacerdote que absolve, mas como um cirurgião da alma. Ele via os pecados, via as intenções ocultas e, muitas vezes, via o futuro daquela alma diante do tribunal de Deus. Se você está carregando um peso no coração, se há meses ou anos você se afastou do sacramento da confissão, saiba que essa é a maior e mais perigosa brecha que o inimigo tem para te atacar com força total. Você não pode ir para a batalha espiritual diária sem a sua armadura limpa e restaurada pela graça. Padre Pio te convida hoje a buscar urgentemente a reconciliação. Não espere o momento perfeito, porque o perfeito momento é agora, enquanto a graça de Deus está te chamando para a liberdade e para a paz de consciência. A demora é a tática do mal. Comente agora mesmo: eu busco a confissão e a paz que só Deus pode dar. Lembre-se sempre do que Pio dizia sobre o tribunal de Deus. No dia do juízo, não seremos questionados sobre quantos milagres extraordinários vimos ou se sentimos o cheiro de rosas. Seremos questionados sobre o quanto amamos a Deus e ao próximo.
sobre o quanto fomos caridosos e sobre a nossa fidelidade nas pequenas coisas do dia a dia. A sua vida não é um ensaio. Cada dia é uma chance irrepetível de santidade e de crescimento espiritual. Não desperdice o dom da vida tentando agradar ao mundo que é passageiro e logo passará, mas sim, agradando aquele que te criou, te redimiu e que te espera na eternidade com braços abertos. O medo de Padre Pio não era o sofrimento físico. O medo dele era a ofensa a Deus e a condenação eterna das almas. Ele nos ensinou que a nossa maior responsabilidade é com a nossa salvação e que tudo o mais é secundário, é detalhe. Se você tem buscado desesperadamente resolver problemas materiais, mas tem negligenciado a vida de oração e o sacramento da Eucaristia, você está construindo sua casa na areia. O alicerce tem que ser Cristo, e Padre Pio é o pedreiro que nos mostra a forma correta de assentar as pedras. Padre Pio tinha um amor incomparável e inesgotável pelo Santo Rosário. Ele o chamava, sem rodeios, de a minha arma e a corrente que liga o céu à terra. Se você quer fechar todas as brechas que o maligno tenta abrir em sua vida, retome o hábito de rezar o rosário, ou pelo menos o terço todos os dias, sem falhar. Não importa o quão apertada sua rotina seja, você encontra 15 minutos. 15 minutos para segurar a mão de Nossa Senhora e caminhar com ela através dos mistérios da vida de Jesus. O diabo tem pavor da Ave Maria, porque é através dela, a Mãe de Deus, que Cristo veio ao mundo, e é por ela que ele continua a agir poderosamente em nós. Muitas vezes as pessoas me perguntam com grande ansiedade: como eu sei se Padre Pio está intercedendo por mim, se ele está me ouvindo? A resposta é simples, e você deve prestar muita atenção. Se você sentir um desejo repentino e ardente de amar mais a Deus, de se afastar do pecado que te aprisiona e de rezar o terço com mais devoção, esta é a presença de Padre Pio te conduzindo diretamente ao coração de Jesus e Maria. Ele age como um guia, um empurrão suave na direção certa. Ele não quer que você se apegue a ele, mas que se apegue a Jesus através dele. Essa é a verdadeira intercessão dos santos. Receba agora a bênção espiritual e o abraço de Padre Pio, que ele derrama sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre seus filhos e sobre todos os seus empreendimentos honestos. Que o perfume da santidade dele afaste todo o mal, toda a inveja, toda a amarração espiritual, toda a doença crônica e todo o desespero. Que a paz profunda que ele encontrava na cruz de Cristo seja a sua paz, hoje e sempre. E que você tenha a coragem e a força para lutar a boa batalha da fé, sabendo que Pio está ao seu lado. Escreva amém para receber essa bênção em sua vida agora e para sempre. Fica com Deus e que Padre Pio interceda por você em cada passo da sua jornada. Não desista da oração, porque a vitória é certa para quem persevera. Amigo e amiga que me acompanha até o final deste momento sagrado, eu sei que o peso que você carrega é real, mas a promessa de Deus é muito maior. Nós viajamos juntos pelas palavras de conforto e pelos milagres de São Pio de Pietrelcina. E agora, no fechar desta oração, a única coisa que você precisa levar consigo é a certeza inabalável. A sua fé não é em vão. Não importa quão escura pareça a noite, o sol da misericórdia de Deus já está nascendo para você. Eu sei que você veio buscando uma luz, uma resposta, ou talvez apenas um alívio para essa dor que te acompanha há tanto tempo. A resposta está na persistência. Padre Pio nos ensinou que a oração é a chave que abre o tesouro de Deus. Portanto, não desanime, mesmo que a resposta demore. Lembre-se daquele testemunho que contamos, daquela situação que parecia impossível. Sua situação é a próxima que será transformada, porque o Senhor não desampara aqueles que confiam na intercessão de seus santos. O céu está mobilizado por sua causa. Eu quero que você sinta agora a paz invadir seu peito. Que toda a ansiedade, todo o medo do futuro, toda a preocupação financeira sejam entregues neste altar virtual de oração. Comente agora mesmo: eu sou de Jesus, para selar essa vitória em sua vida. Padre Pio está olhando para você neste instante.
Ele vê a sua luta e o seu cansaço, mas ele também vê a força da sua alma que se recusa a desistir. Receba agora o toque da graça, a restauração da esperança. Feche seus olhos, se for possível, e repita comigo esta oração final, que é um clamor de libertação e de bênção para toda a sua vida e sua casa. Meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela poderosa e infalível intercessão de São Pio de Pietrelcina, nós clamamos por misericórdia e intervenção imediata. Derrame agora seu Espírito Santo sobre esta pessoa que está me assistindo e orando junto. Que toda corrente de miséria, de inveja e de maldição hereditária seja quebrada, desfeita e jogada no abismo, para nunca mais voltar. Que toda enfermidade, seja ela visível ou oculta, comece a regredir no poder de Jesus. Que a dor crônica se acalme, que o diagnóstico ruim seja revisto pelos médicos do céu. Senhor, eu peço a graça da paz no lar. Que a discórdia que insiste em morar entre marido e mulher, entre pais e filhos, seja expulsa. Que o amor e o respeito voltem a ser a base dessa família. Pela poderosa oração de Padre Pio, eu peço que o anjo da guarda dessa pessoa seja fortalecido. Que ele a proteja de todo assalto do inimigo, de toda cilada e de todo perigo da estrada. Que a bênção chegue na vida financeira, abrindo portas que estavam fechadas, liberando aquilo que estava preso e multiplicando o pouco que esta pessoa tem. Que o pão nunca falte em sua mesa e que ela tenha sempre o suficiente para ajudar o próximo. Que o manto protetor de Padre Pio cubra esta casa e a proteja de todo o mal visível e invisível. Que o medo vá embora e dê lugar à coragem. Eu recebo e aceito essa graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se essa mensagem tocou fundo no seu coração, se você sentiu o poder da oração de Padre Pio, não guarde esta bênção só para você. Existe alguém na sua lista de contatos que está desesperado neste exato momento e precisa urgentemente ouvir essa palavra de esperança e conhecer a força desse santo. Compartilhe este vídeo agora, sem demoras, com pelo menos 3 pessoas que você ama. Seja um canal de bênção hoje. Seja um mensageiro da fé e da esperança. A sua atitude de compartilhar pode ser a resposta que alguém está pedindo a Deus de joelhos. Não adie essa missão. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Assim, você garante que continuará recebendo nossas orações diárias, os ensinamentos profundos sobre a vida dos santos e as mensagens de conforto. A sua presença aqui nos fortalece e nos ajuda a levar a palavra de Deus a muito mais gente que precisa ser alcançada pela luz. A família da fé está crescendo e você é parte fundamental dela. Que a luz de Cristo, o amor da Virgem Maria e a força intercessora de Padre Pio estejam com você, hoje e em todos os seus passos, te guiando e te protegendo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro de fé e oração.